Entrevista da hora, na hora H de hoje, eu converso aqui com muito prazer e alegria com uma conterrânea paraibana, doutora Luciana Albuquerque, radicada do Recife, é odontóloga, sanitarista e é secretária de saúde dessa complexa cidade da capital pernambucana. Doutora Luciana, como é que tem sido esse desafio aqui? Primeiro, como é que é a sua ligação com a Paraíba? Como é que... A senhora é de Cajazeiras, né? É isso, sou de Cajazeiras. Nasci em Recife, mas fui muito pequena para Cajazeiras, com 3 anos. A família da minha mãe é toda de lá. E ainda mora lá, minha mãe, meu irmão. Minha irmã mora pertinho, em São João do Rio do Peixe. Então tenho toda a ligação, tenho muito orgulho de dizer que sou paraibana, que sou cajazeirense. Moro em Recife desde 14 anos, então já tenho mais tempo morando em Recife do que morei na Paraíba. Veio estudar aqui? Vim estudar aqui, fazer primeiro, segundo, terceiro ano científico, fiz faculdade e fiquei. Fiz residência, mestrado, doutorado, enfim. Costuma ir lá ainda? Vou sempre em Cajazeiras, todo fim de ano eu estou em Cajazeiras, São João, Semana Santa. Se reabastecer na fonte? Me reabastecer na fonte. Em que essa identidade sertaneja, que é tão forte na conversa que a gente já teve aqui, lhe ajuda, por exemplo, nos grandes desafios de cuidar de uma pasta complexa, difícil e que tem muita pressão e que as pessoas cobram muitos resultados? Eu sempre digo que fazer gestão pública não é fácil, né? É muito jogo de cintura, mas você também tem que ter muito conhecimento técnico e ter muita conversa olho no olho, sabe, Heron? Eu acho que o diálogo na gestão pública, ele faz muita diferença. A comunicação, você sempre está chamando todos que estão envolvidos, e são muitos envolvidos para conversar, né? Na gestão pública municipal, você tem sempre as lideranças, você tem os vereadores, você tem a população, a comunidade, né, que também clama por melhorias, tem os trabalhadores da saúde. Então, é muito importante esse diálogo, muito importante essa conversa, e sempre ser muito embasado da questão técnica, você saber do que está falando, saber o que está fazendo na gestão pública. Então isso faz toda a diferença. E a determinação sertaneja, a determinação paraibana, quando a gente junta isso tudo, dá um bom caldo. Gerenciar 1,2 bilhão, que é o orçamento da saúde do Recife, no primeiro momento, isso assusta? No primeiro momento isso assusta, mas a gente sabe que isso ainda é muito pouco para dar conta de um desafio que é uma saúde numa capital de 1,4 milhão de habitantes, com várias realidades, né? O Recife são vários Recifes, são diferentes realidades. A gente tem na saúde 8 distritos sanitários, que são territórios que administrativamente a gente divide a saúde, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua peculiaridade, a sua necessidade. Então, o orçamento a gente tem que esticar um pouquinho dali, tirar um pouquinho para ir dando certo, mas a gente ainda sabe que o subfinanciamento do SUS é um grande e é o principal problema de qualquer gestor público na saúde hoje no Brasil. Tem sempre um dilema, uma discussão. Falta gestão, ou falta dinheiro, falta recurso, ou falta gestão. Qual é a sua opinião? Falta dinheiro mesmo? Ou falta... Minha opinião é que falta dinheiro mesmo. A gente sabe do subfinanciamento de um sistema que foi criado para ser único e para ser universal. Então, quando a gente fala de um sistema universal e a gente olha para o orçamento que a saúde tem hoje, a gente rápido descobre que isso é verdade. Mas, claro, que a gestão tem que ser uma gestão de qualidade. A gente precisa gerir bem o recurso que tem. O que é uma gestão de qualidade? Uma gestão de qualidade, uma gestão onde você tem o compromisso de fazer o que tem que ser feito, onde você tem ferramentas e método para priorizar, porque quando o recurso é pouco, você precisa priorizar, não tem para onde correr. São muitos os desafios e muitas as necessidades, então você precisa priorizar, então tem que ter ferramenta e ter método para isso, e você tem que seguir firme no que você planeja. A gente sabe que o planejamento, uma hora ou outra, a gente pode replanejar, a gente pode rever, mas é muito importante que você tenha uma linha que você siga sempre com muito diálogo, com participação da comunidade, da população, que aí você consegue bons resultados. Olhando de fora, a impressão que se tem é que nós estamos na era digital e ainda o serviço público, incluindo o SUS, ainda é muito analógico. Nós ainda estamos no tempo de muitas situações de papel
e carimbo de pessoas andando de lugares em lugares para receber um carimbo para poder agendar uma consulta, para fazer um exame ou uma cirurgia. Como é que a senhora tem enfrentado essa realidade no Recife? Isso é uma realidade, Heron, e a gente pôde comprovar isso, né, quando chegou aqui em 21. No Recife a gente tinha a estratégia de saúde da família, que é a atenção básica, uma parte da atenção básica informatizada com conectividade e com prontuário eletrônico. Todo o resto da rede era na munheca, era manual, não tinha integração de dados, a rede não se comunica. E quando a rede não se comunica, a gente não tem eficiência, a gente tem perda de recurso, na verdade, público, né? Então, o que a gente busca com o digital não é a solução para os nossos problemas, mas o digital a gente sabe que pode ajudar muito, sim, a otimizar recursos, a ser mais eficiente. E é isso que a gente tem buscado aqui no Recife. A gente já tem hoje mais de 80% da nossa rede informatizada, com boa conectividade, com prontuário eletrônico, com dados integrados. Não é fácil, não é uma transição que é fácil, porque tanto o profissional de saúde precisa se adaptar a essa nova realidade, né, de estar informatizado, de ser digital, quanto a população. A população também precisa se acostumar que isso é uma coisa nova que chega. E a gente sabe que o perfil do usuário do SUS não é um perfil digital da maioria das pessoas. Então, a gente vive essa transição na saúde do Recife, e que é uma transição que, no momento em que a gente passa, ela causa algum transtorno, mas a gente sabe que no futuro, e no futuro próximo, a gente vai ter conseguido alcançar o objetivo que é o profissional de saúde, na sua tela, ver toda a trajetória daquele paciente, em qualquer rede que ele tenha passado, em qualquer serviço que ele tenha passado, e o usuário ter na palma da sua mão, no celular, toda a sua trajetória, que medicamento já tomou, por que médico já passou, que vacina já tomou, que exame já fez. Então, isso é muito importante para que a gente tenha uma gestão de qualidade, que a gente aumente a eficiência no SUS. Para ter essa gestão de qualidade, como monitorar e medir a satisfação do público e, ao mesmo tempo, dar o direito do cidadão de também se expressar naquele atendimento que ele paga, de alguma forma, com seus impostos. É um grande desafio a avaliação de satisfação do usuário. Aqui no Recife a gente já conseguiu implantar. Então, nossos gestores, a gente fez uma grande seleção para 192 gestores. A gente mudou todos os gestores das nossas unidades e dos distritos sanitários também. Então, a gente fez uma grande seleção que finalizou, e o salário dessas pessoas hoje, parte variável desse salário, é pelo alcance de metas, e uma dessas metas, um desses indicadores, é o indicador de avaliação de satisfação do usuário. Também estamos nessa transição, né? Isso ajuda na definição de alterações, de decisões? Isso ajuda muito, essa avaliação nos ajuda a descobrir onde é que está a dor daquele usuário, né? Estamos nessa transição também porque nem todo profissional quer ser avaliado e não entende a avaliação do usuário como uma ferramenta para a melhoria do seu próprio trabalho. Mas isso é uma questão também de tempo, né? Hoje a gente já consegue ver um avanço nessa avaliação de satisfação do usuário, tanto no sentido da quantidade de avaliações, porque a gente, quando começa com muito pouco, né? Todo usuário hoje do Recife que sai de um atendimento na atenção básica, ele recebe no seu WhatsApp a avaliação de satisfação do usuário, então ele pode entrar na hora e fazer. Ele é convidado a avaliar. Ele é convidado a avaliar. A gente sabe que normalmente o usuário ele avalia mais um serviço que não gostou do que o que gostou, né? Então tudo isso é mudança de cultura, é mudança de processo de trabalho, mas que a gente tem enfrentado e quer enfrentar isso aqui no Recife, porque a gente vê isso como uma ferramenta importante para qualificar o nosso serviço. Doutora Luciana Albuquerque, muito obrigado pela generosidade da entrevista aqui, de nos receber no Recife, capital pernambucana, e nós, paraibanos, certamente muita gente na Paraíba, nesse momento em 25 emissoras de rádio, sobretudo os seus conterrâneos de Cajazeiras, certamente ficamos muito orgulhosos de vê-la dedicada ao serviço público numa cidade tão difícil como é o Recife e comprometida nessas grandes e necessárias transformações. Muito obrigado, parabéns, que Deus te abençoe nessa sua missão. Amém. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando. Estou me sentindo em casa e estou em casa, né? Cajazeiras está lhe ouvindo agora, viu? Pois é, agradeço também. Muito obrigado.